Olá a todos. Queria fazer um vídeo que seria uma continuação a outro vídeo que eu fiz quando eu contei sobre minha experiência com síndrome do pânico e tudo mais. Eu queria dar outras dicas, né? Porque naquele vídeo eu falei bastante sobre o que fazer na hora da crise e nesse eu queria responder algumas perguntas que eu, fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que entraram em contato comigo, pelos comentários ou pelo Facebook, até mesmo no WhatsApp. Então eu queria tentar responder algumas perguntas e desde já pedi até desculpa se eu não consigo falar com todo mundo ou se às vezes eu sou bem seco nas minhas respostas porque realmente eu não tenho muito mais o que fazer assim por vocês, porque é algo muito simples a cura, mas é doloroso, aí que tá o problema. Você pega aquele ensinamento e aplica. E é bem simples, como no vídeo é bem simples o que eu passei. E no livro, se vocês adquirirem o livro, é gratuito pelo site do Delfino Mendes. Você só tem que se cadastrar lá, ele manda o livro em PDF, ou você pode comprar. Mas enfim, o ensino dele é bem simples e eu apliquei na minha vida. E eu vou tentar responder algumas perguntas que deixaram aqui. Eu tentei responder o máximo que deu é, escrevendo, né? Vou tentar ver algumas perguntas aleatórias aqui. Desculpe se eu não consegui responder de todo mundo. Rafael, você emagreceu por falta de apetite? Não, felizmente não tive esse problema, mas eu entendo que dê esse problema, porque quando você fica ansioso ou sentindo a crise, você fica enjoado, você não quer comer, né? Eu acho que isso talvez é, de certa forma, normal, né? Não normal, mas acontece. Não porque tem algo errado com você, mas porque você está ansioso. Ansioso você não vai querer comer. Tem gente que é ao contrário, né? Fica ansioso e quer comer mais. Vinícius Domiciano diz: Irmão, que Deus abençoe sua vida grandemente. Muito obrigado por falar que eu tenho o que eu tenho e explicar também. Você se curou disso, mano? Não tem mais crise? Dá pra se livrar de vez? Pergunta muito interessante. Primeiro, se eu me curei disso? Sim. Por que eu me curei? Por que eu digo que eu me curei? Porque eu entendo hoje que não é uma doença. Você tem a crise de interiorização, que é quando, para ser bem simples, assim, palavras simples, o seu corpo, o seu eu interior te chama para uma reflexão, te chama para sair do seu eu exterior racional, e aí você tem uma crise de interiorização. Tem pessoas que interpretam mal essa crise e acham que estão e entram em pânico, né? Foi o meu caso. Então por isso eu me curei, porque eu entendi isso. Nesse sentido que eu digo que eu me curei. Não tem mais crise? Tenho, mas tenho crise. Já tive várias vezes crise ainda, não somente de interiorização, mas também de me sentir um pouco mal, né? Mas o que eu faço? Daí eu aplico o método que eu expliquei no outro vídeo e não tem muito o que fazer. Se a crise vem, você tem que deixar ela tomar conta de você, assim, eu não tenho outra solução. Isso sempre funciona comigo. Vem a crise ou o medo de alguma coisa, e aí eu deixo ela tomar conta e eu presto. É muito importante, que para mim funciona muito bem, que é prestar atenção naquilo que você está sentindo. Então, se é falta de ar, você presta atenção, foca toda a sua atenção nas sensações. E elas somem muito rápido em mim. Então, se eu sinto que eu vou enlouquecer, eu foco a minha atenção nisso. De repente, ela some. Dura 5 minutos, vamos por aí. Então, por isso que eu digo que eu me curei, porque, olha, eu vivo totalmente normal. É claro que ainda tem crises de interiorização. No próprio livro do Delfino Mendes, ele fala que as crises de interiorização não acabam, né? Mas eu vivo muito bem, não tem... Ixi, como eu vivia antigamente, antes de aplicar isso na minha vida, não tem comparação. Eu vivo como se estivesse antes da crise. Mas é claro que vão ter dias ruins, né? Que eu vou me sentir mal, que isso acontece, faz parte da vida. Mas... E ele pergunta também, dá pra se livrar de vez? Dá. Eu entendo que eu me livrei de vez, apesar de ter essas crises uma vez ou outra, né? É muito raro ter pânico. Crise de interiorização eu tenho. Por exemplo, quando eu tô muito cansado, depois de estudar muito ou trabalhar muito, minha mente começa, assim, no bom português, começa a viajar, assim, começa a ficar meio desligado.
não consigo raciocinar direito, porque isso é normal. Depois de dias cansativos, ou depois de trabalhar muito, você fica meio aéreo mesmo. Mas quem tem pânico vai falar, tô ficando louco, tô perdendo a memória, tá acontecendo alguma coisa. Então, para mim isso é crise de interiorização, quando você fica meio aéreo por estar cansado, por estar pensando demais. Então, quando eu tenho isso, eu não faço nada, simplesmente, fiquei aéreo, voltei, tá, tô bem. Não preciso de pânico por causa disso, né? E eu não me lembro que eu tinha crise de pânico por coisas tão pequenas. Eu me lembro uma vez que eu fui no McDonald's, aí você entra por um lado e sai pelo outro quando você entra de carro. E eu entrei por um lado, saí pelo outro, e como as ruas aqui na minha cidade são muito parecidas, eu achando que eu tinha saído pela mesma rua. Aí eu fui andando, de repente eu fui parar num lugar e falei, meu Deus, eu devia ter ido pro outro lado. Me deu uma crise de pânico assim na hora, assim, algo muito em coisa de segundos. Fiquei, nossa, meu Deus, eu tô perdendo a memória, eu tô louco, o que que eu tô fazendo aqui? De repente, calma, calma, eu só errei a rua. Não errei a rua, só fui pro sentido oposto. Então são coisas bobas, essas coisas assim não me pegam mais. Então eu fico tranquilo, sempre que me dá esse medo repentino, eu já me lembro de tudo que eu aprendi nesse tempo, tudo que eu falei no vídeo também, e opa, tá tudo bem. E passa, então eu tô vivendo tranquilo, não tô tendo problema, é muito raro acontecer, às vezes acontece, né, de eu até passar mal, me sentir um pouco mal, mas é só aplicar isso, é só você aplicar na sua vida e deixar tomar conta e é tranquilo, tranquilo. Então por isso não tem muito mais o que eu dizer a respeito disso, porque você tem que aplicar isso. É muito dolorido, eu sei que é dolorido, que parece que vai ficar louco, parece que vai desmaiar, parece que vai faltar, tem pessoas que relatam sensação de ataque cardíaco, né? Isso é muito comum, eu já ouvi bastante. Mas não acontece, por exemplo, eu tive essa crise por 3, 4 anos. Todas as vezes eu sentia isso, eu vou morrer, eu vou ficar louco. Até hoje nunca aconteceu nada. Ainda mais depois que eu parei de tomar remédio, me deu assim, um mês de crise intensa todo dia. Mas nunca dá nada, então aos poucos minha mente foi entendendo, isso é tudo alarme falso. E eu tô bem, tô muito bem. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Essa é importante. Quanto tempo depois que você leu o livro você se sentiu curado? Olha, é interessante, porque o primeiro mês foi bem difícil, mas eu acho que você não deve pensar em quanto tempo. Você deve pensar no processo, o processo que é importante, tá? Não importa o tempo. É porque eu fiquei um mês muito mal. É claro que quando você entende que isso não é uma doença, você já está curado, então, porque você não está doente. Mas se sentir curado, ou seja, eu acho que foi a Manuele Prado que disse, eu acho que é você se sentir bem. Eu acho que é isso que você quis dizer, né? Quando você se sentiu bem. Então, eu me senti bem depois de um mês. Só que a minha diferença é que eu tomava remédio já há 4 anos. Então, eu resolvi cortar de uma vez. Então, eu comecei a tomar metade. No fim do mês já tinha parado. Então, eu cortei muito, de forma muito brusca. Então, o seu corpo também sente a falta do remédio. Então, eu não recomendo cortar de uma vez, né? Você dê aí para si mesmo pelo menos os 2 meses para você ir tirando aos poucos. Ou se você quer enfrentar logo, enfrenta. Eu acho que não vai dar problema nenhum. Mas converse com o seu médico. Eu conversei com o meu médico, a gente conversava bastante e tudo mais. Ele falou, não, tudo bem. Então retira, você vai tomando metade e aí no final do mês você não toma mais. E foi isso que eu fiz. Então mais ou menos um mês e a cada dia eu tô melhor, porque parece que eu entendo mais os tipos de crise que eu passo, as sensações. Porque conforme eu ia superando alguns medos, outros medos apareciam. Por exemplo, eu tinha medo de ficar sem ar. Aí eu superei esse medo, aí veio outro medo de ficar louco. Aí eu superei esse medo, aí veio outro medo. Então eu fui superando tantos medos que chegou num momento que eu me sinto mais maduro. Então eu me sinto forte o suficiente para lutar contra a maioria desses sintomas. Essa aqui é muito interessante, novamente de novo. Só vou ler o final. É possível que os efeitos físicos da síndrome de pânico durem mais de 24 horas? Na minha experiência que eu tive, sim. Eu tinha vezes que duravam semanas. Quando eu comecei a ter crises, elas duravam a semana inteira. Então eu me sentia aquela sensação ruim de
de morte, de ansiedade, eu dizia que eu me sentia azedo por dentro, assim, me sentia azedo por dentro. E ela durava dias e dias e dias e dias e dias. Então, realmente tem, mas tem cura, né? Eu sou a prova viva, bem como tem várias outras pessoas, você pode ler nos comentários do vídeo anterior, outras pessoas que têm sido ajudadas também. E é isso, né? Não tem outro jeito, tem que enfrentar mesmo. E você não pode pegar leve com a crise de pânico. Quando você começa a sentir que ela tá vindo, você tem que pegar, sim, levar a sério a sua cura. No sentido de que você tem que, não pode ser mole com essa crise. Você já tem que se posicionar na sua mente, falar, não vou aceitar isso, e ela vai vir e não vou me desesperar. Deixa as sensações virem e eu não vou me desesperar. Você tem que ser firme. Isso que eu tento falar para as pessoas. Tem que ser firme. Não adianta você pegar leve com a crise de pânico. Bom, as outras perguntas são mais ou menos iguais, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Algumas pessoas perguntam, mas você está 100% curado? Eu digo que sim. Eu digo que sim, não porque eu nunca mais tive crise, mas porque eu vivo uma vida normal, não tenho problema nenhum, não deixo de fazer nada do que eu quero por causa disso, né? De forma alguma. E também porque eu entendi que não é uma doença, eu preciso entender que não é uma doença. Ou, talvez você considere uma doença, então aí é mais difícil, mas eu não considero uma doença, eu acho que é algo que acontece com a gente. Isso me fez muito bem, na verdade, a crise, porque me fez refletir muito sobre a minha vida. Mas é isso, tranquilo, estou vivendo tranquilo, de boa. Agora eu queria falar um pouco sobre como evitar a crise. Eu falei até agora sobre como enfrentá-la, né? Eu vou dar algumas dicas quanto ao que eu vivo. Cada um é diferente, né? Talvez para você não se aplique ou você acha que não serve, mas para mim serviu. Para começar, eu acho muito importante você reconhecer as coisas que fazem com que você se sinta ansioso ou ansiosa. Como assim? Eu percebi que há pensamentos e há situações que me deixam ansiosos e que elas que são o gatilho da crise tempos depois. Por exemplo, você vê na TV que vai ter guerra nos Estados Unidos, vamos supor. Aí você viaja para os Estados Unidos e aquele medo. Você deixou esse pensamento entrar na sua cabeça. E aí você vai sentir medo. Só que esse medo, ele aparece depois, quando você já até esqueceu dessa notícia. Mas o medo ficou ali por causa dessa notícia. E eu percebi muitas vezes que vem um pensamento na mente e eu alimento aquele pensamento, deixo ele me causar medo e depois eu esqueço daquilo que eu pensei e aí eu me sinto mal. Eu penso, mas de onde que veio a sensação? E eu começo, eu fico pensando, olhando para dentro de mim para ver de onde que veio. Aí eu me lembro, foi daí. Então, contra isso, que eu tenho orado bastante o Salmo 91. Deixa eu pegar ele aqui. Tenho tentado orar todo dia, ou de manhã ou à noite. Salmo 91 na Bíblia Evangélica, na Bíblia Católica eu acho que é Salmo 90. Porque é um salmo que ele fala da proteção sobre todos os aspectos. E aí você sabe que está protegido, então não tem por que ter medo. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas confiarei. A sua verdade será meu escudo e broquel. Não terei medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada chegará a mim. Somente com os meus olhos contemplarei e verei a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal me sucederá, nenhuma praga chegará à minha tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos, para que eu não tropece com o meu pé em pedra. Pisarei o leão e a cobra, calcarei os pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrá-lo-ei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conhece o meu nome.
Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Esse salmo é muito poderoso, porque ele, ele abrange todo tipo de proteção que Deus pode te dar. E é tão interessante que, conforme eu ia lendo, eu ficava mais tranquilo, sabendo que Deus estava me protegendo de tudo, de doença, de tragédias, de tudo, de pragas, que até mesmo eu percebo que a gente se sente mal, a gente fica assim, mal por dentro, quando pessoas negativas ao nosso redor só sabem falar de notícias ruins, de coisas que estão acontecendo no mundo, e você fica mal também, porque a gente, né, nós somos humanos, a gente é influenciável por outras pessoas. Então, quando eu li esse salmo, eu inculcava isso na minha mente, o Senhor está me protegendo. Eu achei até interessante, uma vez eu vi tem um médico famosinho aí na internet, ele dá dicas de alimentação e tudo mais, né? Ele é bem diferente, vamos dizer assim, bem moderno as técnicas dele. Uma vez ele falou o seguinte, que antes de sair de casa, ele se visualiza com um manto azul, de proteção contra coisas ruins, essas coisas. E eu fiquei pensando, né? Ele provavelmente não crê em Deus, crê numa energia cósmica, sei lá, alguma coisa assim, para falar esse tipo de coisa. E eu pensei, se ele que não crê em Deus tem essa fé em algo que ele nem sabe o que ou tem uma fé vamos dizer, um pensamento positivo e ele consegue se sentir bem por causa disso, quanto mais nós que temos a Deus, quanto mais nós não devemos nos sentir seguros, porque o Senhor nos promete tantas coisas. E eu mesmo na minha vida posso contar tantos testemunhos de Deus abrindo portas, de Deus protegendo, de coisas assim que você vê realmente que foi Deus, de orar hoje, amanhã Deus já cumpriu. Então, um desafio para crer em Deus. Se você não crê em Deus, eu quero te desafiar a encontrar esse Deus. Aqui no Salmo 91 é muito interessante, tem 5 nomes de Deus que talvez a gente lendo assim, sem prestar muita atenção, a gente não percebe. O primeiro é Altíssimo, Onipotente, Senhor é um nome de Deus também, Deus. E por fim, no último, quando diz no versículo 16, fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salvação no hebraico é Yeshua é o nome de Jesus, e lhe mostrarei Jesus. Então esse salmo, ele serviu para mim, para me tirar da ansiedade, para me tirar de pensamentos negativos e para me fazer ter certeza que Deus está protegendo a minha vida, de que Deus não está brincando com a minha fé, Deus não está brincando com a sua fé. Deus leva a sério a sua fé, a sua vida, a sua dedicação. Então, além disso, além de orar esse salmo, de inculcar essas verdades na minha mente, eu tento nunca deixar que algum pensamento contrário a esse salmo, contrário à palavra de Deus, entre na minha mente e me alimente. Doenças, notícias de doença, por exemplo, eu fui para Belo Horizonte umas semanas atrás, e falaram, você tem que se vacinar, porque ela está tendo surto de febre amarela. Meu Deus, comecei a ficar meio mal, assim, eu pensei, opa, o que ele diz? Não terás medo do terror da noite, nem da peste que há na escuridão, nem da mortandade que assola meio-dia. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A gente precisa crer nisso. Quem crê em Deus, quem crê na Bíblia, precisa crer no que ela diz. E ela diz isso a nosso respeito. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Então aplique isso na sua vida. Tem sido uma bênção para mim. E eu espero ter ajudado. Que Deus os abençoe. Isso aí. Valeu.